Existe uma guerra silenciosa, sabe? Uma guerra que está sendo travada pela nossa alma. E o campo de batalha é o nosso dia a dia. A velocidade das mudanças, a fragmentação de quem nós somos, uma conectividade que, olha que paradoxo, só aprofunda a solidão, tudo isso criou um cenário completamente novo para a fé cristã. Viver essa fé hoje é navegar por uma ruptura civilizacional sem precedentes. E no meio disso tudo, a pergunta que muitos se fazem é: como eu sobrevivo? Mas a pergunta que nós precisamos fazer é outra, uma pergunta mais profunda: como eu floresço? E é sobre isso que vamos conversar hoje. Graça e paz, estudiosos da palavra. Sejam muito bem-vindos ao canal Mestre da Didaquê. Se o seu desejo é sair da superficialidade espiritual e construir uma fé inabalável, sólida, bíblica, você chegou ao lugar certo. Antes de mergulharmos neste estudo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. E se o desejo for se aprofundar ainda mais, conheça o material da Escola de Desenvolvimento Cristão Mestre da Didaquê. O link está na descrição. Diante de todo esse cenário, a pergunta que ecoa é radical. E, para muitos, ela chega a ser assustadora. No mundo que parece conspirar contra a profundidade, contra o silêncio, contra a permanência, uma fé robusta, antiga, transformadora, ela ainda é possível? Este é o conflito que a gente vai desvendar hoje. O choque entre a rocha de uma fé milenar e as ondas, sabe, incessantes de um mundo hipermoderno. Para isso, nosso roteiro de estudo é bem claro. Primeiro, nós vamos diagnosticar 3 desafios centrais que todo cristão consciente enfrenta hoje: a guerra pela nossa atenção, a crise sobre quem realmente somos e a confusão sobre qual é o nosso propósito no mundo. E no final, vamos descobrir um princípio bíblico unificador, uma única ordem de Cristo que é a chave para enfrentar tudo isso. Vamos lá? Vamos começar pelo primeiro desafio. Talvez seja o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais invasivo de todos. A moderna economia da atenção não é apenas um problema de produtividade ou de gestão de tempo, não. É fundamentalmente uma questão espiritual. Há uma guerra sendo travada pela nossa mente, porque aquilo que captura a mente, eventualmente, vai moldar a alma. E veja bem, essa não é uma luta nova. Já lá no século XVII, o filósofo e teólogo Blaise Pascal, um gigante da fé e da razão, diagnosticou a raiz da nossa inquietação. Ele só não podia imaginar que, séculos depois, essa nossa dificuldade de nascença seria potencializada por algoritmos projetados especificamente para nos manter permanentemente distraídos e insatisfeitos. Este slide aqui ilustra o conflito de forma brilhante. De um lado, o objetivo do algoritmo, prender a atenção para monetizá-la. Do outro, o objetivo da contemplação cristã, da oração, da meditação na palavra, liberar o controle e direcionar voluntariamente a nossa atenção para Deus. Um nos forma para a superficialidade reativa, o outro para a profundidade responsiva. É preciso prestar muita atenção nisso. A nossa atenção não é só um recurso cognitivo, é uma categoria espiritual. Agostinho de Hipona já dizia que o nosso coração é inquieto até que descanse em Deus. O que captura a nossa atenção, em última análise, forma o nosso coração. Então, a pergunta crucial é: como resistir? Não se trata de demonizar a tecnologia, de jeito nenhum, mas de exercer domínio sobre ela. O que a fé nos chama a fazer é um plano de contraformação espiritual. Aqui estão alguns passos práticos, disciplinas para treinar a alma para o silêncio num mundo que é ensurdecedor. Um jejum digital semanal, um ritual matinal de atenção em Deus antes do celular e até mesmo a coragem de abraçar o tédio intencional, permitindo que a mente respire. E esta batalha pela atenção é só a porta de entrada para um conflito ainda mais profundo. Se a guerra da atenção é sobre onde focamos, a crise de identidade é sobre quem nós somos. Nós vivemos sob a tirania do eu construído, a pressão incessante de performar, de curar, de revisar nossa identidade para ter aprovação externa. É um projeto de vida absolutamente exaustivo e, no fim, fadado ao fracasso. A fé cristã oferece uma resposta radicalmente diferente e libertadora. A nossa identidade mais verdadeira não é construída de dentro para fora, mas é recebida de cima para baixo. O apóstolo Paulo usa mais de 160 vezes a expressão em Cristo, em Cristo. E o que isso quer dizer? Significa que a nossa identidade fundamental não é definida pelo que fazemos, sentimos, conquistamos ou aparentamos ser. Nossa identidade é definida pelo fato de que pertencemos a Ele. Não é uma performance, é um estado ontológico. É um presente seguro, imutável, que recebemos pela fé.
E essa tensão entre o eu construído e o eu recebido se manifesta em arenas muito concretas das nossas vidas, não é? No ambiente de trabalho, com a pressão por conformidade a valores que podem ferir nossa consciência, nas redes sociais, onde a persona digital que criamos gera uma dissociação perigosa do nosso eu real e, por vezes, de forma bem dolorosa, até na família e nos relacionamentos, onde nossa identidade em Cristo pode gerar incompreensão, ridículo e isolamento. E isso nos leva diretamente ao nosso terceiro grande desafio, a crise de missão. Porque, pense bem, se recuperamos o controle da nossa atenção e estamos seguros de quem somos em Cristo, a pergunta inevitável é: como vivemos isso no mundo? Como a nossa fé se traduz em ação numa cultura que é, em grande parte, pós-cristã, cética e profundamente desconfiada da religião organizada? E, historicamente, a Igreja tem oscilado entre dois modelos que falharam. O primeiro é o modelo da fortaleza. A Igreja se isola, cria sua própria subcultura, fala apenas para si mesma e se torna completamente irrelevante para o mundo lá fora. O segundo é o modelo da dissolução, da névoa. A Igreja, no afã de ser relevante, fica tão parecida com a cultura que perde sua mensagem distinta, não tendo mais nada de transformador a oferecer. Ambos os extremos são uma traição ao chamado de Cristo. A correção de Jesus para esses dois extremos dada lá no Sermão do Monte é poderosa e atemporal. Ele diz: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Pense na genialidade dessas metáforas. O sal só funciona em contato direto, penetrando, preservando, dando sabor. Ele precisa estar dentro da cultura. A luz, por outro lado, só funciona por ser distinta, por ser diferente da escuridão que ela ilumina. A missão cristã, portanto, exige este paradoxo divino: presença e distinção, contato e contraste. Entender isso é crucial porque o nosso contexto mudou drasticamente. O Ocidente não é mais uma cultura cristã. Como o grande missionólogo Leslie Newbigin apontou, ele se tornou um campo missionário. Nossa tarefa não é mais manter um suposto consenso cultural, mas alcançar, como missionários, uma cultura que muitas vezes já ouviu um evangelho distorcido, o descartou e agora precisa ser reevangelizada de uma forma autêntica, relacional e corajosa. Então aqui estamos nós, uma guerra pela nossa atenção, uma crise sobre nossa identidade e uma confusão sobre nossa missão. São 3 desafios gigantescos, mas a resposta, a fonte de força para enfrentar todos eles, não está numa nova estratégia ou num programa de 5 passos. Ela se resume a um único princípio, uma única postura, um único chamado de Cristo. A resposta não é tentar mais, fazer mais ou ser mais. É permanecer. No capítulo 15 de João, Jesus usa a palavra grega menó, que significa habitar, morar, fazer um lar permanente. Em meio a um mundo de distrações que nos puxam para fora, de identidades fluidas que nos desfazem por dentro e de uma missão confusa que nos paralisa, o chamado é para fincar raízes, para habitar na realidade imutável de Cristo. É a partir dessa permanência que a atenção se acalma, a identidade se firma e a missão floresce. Essa permanência é a verdadeira âncora para a alma no século XXI. O aprendizado não para por aqui. Para sair da superfície e se tornar um aluno oficial da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, com acesso a cursos e trilhas completas, o link está na descrição. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este estudo. Que a maravilhosa graça de Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo guardem a sua mente e o seu coração, e edifique sua vida com propósito. Até o nosso próximo encontro.